Podem se assentar. Quem está feliz com Jesus aí, dá uma glória a Deus. Amém, Deus é bom. Gosto muito do culto de quarta-feira e de todos aqueles que vêm no culto de quarta-feira, cansado do trabalho, que já passou um estresse, amém? Mas mesmo assim, não olharam para a chuva, não olharam para o cansaço, não olharam para nada, e mesmo assim vieram adorar Jesus, amém? Quando muitos estão em casa agora, assistindo Netflix, comendo uma comida quentinha, nós estamos aqui adorando o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quer falar beleza? Ah, beleza, está lá em cima, beleza? 1 Pedro 2, por favor. Por favor. 1 Pedro 2, por favor. Beleza. Só que antes, né, ontem, a gente do grupo da leitura bíblica, a gente estava meditando sobre a mulher samaritana, João 3, nem precisa colocar, beleza? E teve algo que me chamou muita atenção, a gente começou até a comentar, que a mulher samaritana, todos conhecem essa passagem, amém? Glória a Deus, todos conhecem? E ali quando Jesus começa a conversar ali com a mulher samaritana, ela fala, de onde você vai tirar a água do poço? Você vai tirar como? Como é que você vai fazer? E eu falei, nossa, se eu tô lá, eu tinha jogado ela para dentro daquele poço. Ela fala direito com Jesus, mulher, toma jeito, toma vergonha. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo, quando eu meditava nessa passagem, e ele começou a falar comigo, quantas vezes a gente tem a mesma atitude que aquela mulher samaritana teve? Né? A gente começa a falar para Jesus, Jesus, mas como é que você vai fazer? Né? A gente passa por alguma dificuldade, alguma luta, e aí a gente fala, Jesus, você vai fazer como? Não, Jesus, acho que se for para você fazer, faz assim, faz desse jeito, estou com um problema aqui, Jesus, você consegue fazer daquele jeito ali, daquele outro jeito? E a gente começa a duvidar de Jesus, se Ele pode ou não pode fazer alguma coisa na nossa vida. Seja no nosso emprego, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja alguma luta que a gente está passando, a gente sempre tem essa atitude de falar, Jesus, mas como é que você vai fazer? Será que você pode fazer? E a gente começa a duvidar de Jesus, a gente começa a duvidar dele. Muitas vezes, quantas vezes você começa a ficar aflito por causa de uma situação que você está passando, e aí você começa a ficar com medo, você começa a duvidar, você começa a ficar tipo, Deus, e agora? Meu filho, minha casa, meu emprego, minhas dívidas, minhas contas, isso e aquilo, e começa a duvidar e duvidar e duvidar. Ei, você acha mesmo que Jesus precisava de um balde para poder pegar água no poço? Você acha mesmo que Jesus precisa da sua opinião para ele poder fazer alguma coisa? Eu lembro uma vez que eu estava passando por uma situação difícil, eu estava no ônibus chorando, lendo a Bíblia, e eu estava lendo o livro de Jó, e é muito legal que quando Deus ele aparece para Jó, ele não aparece para Jó falando, Jó, eis que mudaria a sua vida, eis que mudaria a sua história. Não, Deus chega para Jó e fala, Jó, aonde você estava quando eu fiz o universo, quando eu fiz todas as coisas? Por acaso você me deu algum conselho? Aonde você estava já quando eu fiz todas essas coisas? Quando eu fiz o mar, quando eu fiz a terra, quando eu fiz as estrelas, os anjos e tudo mais, onde você estava? Quem é você já para poder dar algum conselho? Ou seja, por que você fica duvidando de Jesus durante uma aflição? Por que a gente fica duvidando de Jesus? Por que a gente duvida tanto? Que a gente saia daqui crendo, amém? E não duvidando, porque quando a gente começa a duvidar e quando a gente começa a temer, a gente está falando para Jesus assim, a nossa atitude está falando para Jesus o seguinte, Jesus, eu não sei se você consegue fazer. Não sei se o seu poder é suficiente. Aí a gente começa a arrumar um monte de desculpa gospel, né? Mas será que é a vontade de Deus? Será que... A gente começa a arrumar desculpas gospels para Jesus. Ei, só confia. Ponto. Amém? Aconteceu alguma situação na sua vida, o que é que você tem que fazer? Confiar no Jesus. Amém? Ele fala, crede em mim. Não é no Diego, no que o Diego fala, é no que Jesus fala, amém? O que ele falou para você, o que ele tem falado para você. Diego, mas aconteceu uma situação aqui, não sei se Deus está falando comigo. Confia, relaxa, descansa no Senhor. Amém? A Bíblia fala, Salmo 37, se não me engano, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, ou seja, seja grato, descansa. Amém? Glória a Deus. Era isso que beleza, já puder colocar aí 1 Pedro 2,4, por favor. Que não está funcionando, eu leio aqui então na minha Bíblia. Amém? Já está lá em cima? Beleza. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa a Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas
na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pedro aqui ele começa falando o seguinte: à medida que vocês se aproximam dele. O que acontece à medida que a gente se aproxima dele? Dele quem? De Jesus, amém? Quem é a nossa pedra viva? Quem é a nossa pedra fundamental? Jesus Cristo. À medida que a gente se aproxima dele, o que acontece com a gente? A Bíblia fala: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Glória a Deus. À medida que a gente se aproxima dele, pedra viva, o que acontece com a gente? A gente somos transformados também em o quê? Pedra viva, ou pedra fundamental. Glória a Deus por isso. Pedra fundamental era aquela pedra que era dado o nome àquela pedra que sustenta, a pedra principal de uma construção. Aquela pela qual toda a construção se apoia nela, e que se a gente tirar ela, toda a construção cai. Amém? Jesus é essa pedra fundamental. Se tirar ele, nada mais faz sentido. Não existe sentido no universo, não existe sentido em nada, não existe sentido na minha vida sem Jesus. Amém? A nossa vida tem que estar apoiada nele, porque ele é essa pedra fundamental. É essa pedra que não quebra, essa pedra que você pode colocar peso sobre ela, que ela não vai quebrar. É essa pedra que a gente pode colocar a nossa vida sobre ela. Amém? E ele fala que à medida que a gente se aproxima dela, o que acontece com a gente? Repetindo, a gente se transforma em pedras vivas. Então, quando a gente começa a se aproximar dele, a gente começa a ser transformado em algo semelhante a ele. Amém? Como que Moisés desce do monte? Ele desce como, igreja? Ele desce brilhando, ele desce resplandecendo. A ponto que ele teve que cobrir a sua face por causa que as pessoas não conseguiam olhar para a face dele. Por quê? Ele passou 40 dias no monte com Deus. Ele se aproximou da pedra viva. Amém? Ele se relacionou com a pedra viva e ele começou então a ser o quê? Transformado nessa pedra viva. Ele começou a ser imagem e semelhança daquele a quem ele se relaciona. Amém? Existe uma frase no mundo que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então eu quero me relacionar com Jesus porque eu quero ser transformado, pedra viva igual a ele. Amém? Trazendo isso de forma prática, quando a gente começa a se relacionar com Jesus, a gente começa a se parecer com ele, e a gente começa a ser transformado em pedra viva, isso significa o quê? Que a gente está apoiado nele, amém? Mas também significa que a gente está se transformando em algo que as pessoas também podem se apoiar, enquanto ainda elas não conseguem se apoiar em Cristo. Quando alguém chega na igreja, às vezes ela ainda não conhece a Bíblia, ela não conhece o Evangelho, ela não sabe sobre santidade, ela não sabe sobre um monte de coisa. E quem sabe? Você que se relaciona com pedra viva. Você que se relaciona e você está sendo transformado segundo a imagem dele. E você então começa a ter esse papel de pedra viva, para que outras pessoas comecem a se apoiar em você. Só que se você não se permitir ser transformado, se você não se permitir aproximar de Jesus, como que você vai ser essa pedra viva? A sua casa está edificada na areia, como que você vai segurar alguém? Como você vai pegar na mão de alguém e falar, cara, eu estou com você, estou contigo, a gente vai passar por essa luta e essa aflição? Como que a gente vai sustentar outras pessoas se nós não estivermos alicerçados em Cristo? E para isso a gente precisa primeiro de quê? Se aproximar dele. Amém? Da pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que ela foi aceita por Deus. Você não precisa ser aceito por homem, você precisa ser aceito por Deus. Porque aí a gente se aproxima dele e a gente é transformado segundo a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Vamos seguindo. Eu vou ler um pouquinho hoje, mas vai ser rápido, eu prometo. Versículo 6. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Glória a Deus. Aqui Pedro cita Isaías 28, e fala que aquele que crê nessa pedra angular, ele não será envergonhado. Glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo já começou ministrando nessa noite. Por que a gente fica duvidando? Por que a gente fica com medo? A palavra de Deus fala que se a gente confiar nele, nessa pedra, a gente não vai ser envergonhado. Então que a gente precisa fazer o quê? Crer nessa pedra angular. Porque ela foi uma pedra que é provada. A pedra angular era uma pedra que ela era provada. A primeira coisa que os construtores faziam era bater naquela pedra. Depois eles jogavam aquela pedra no fogo. E depois molhavam aquela pedra com água para que ela pudesse ter um choque térmico e ver se ela rachava.
Se ela não rachasse, aquela pedra era uma pedra que era escolhida, essa daqui pode ser uma pedra que pode sustentar a construção. Jesus foi espancado, Jesus passou pelo fogo, Jesus passou pelo frio daquela tumba. Jesus passou por isso e não trincou. Nos mostrando que a gente pode crer nele, que a gente não vai ser abalado ou a gente não vai ser envergonhado. Amém? E da mesma forma nós vamos ser provados no fogo, da mesma forma a gente vai ser provado no frio, da mesma forma a gente vai ser provados em pancada e aflições. Para que a gente mostre que a gente também está se transformando nessa pedra angular, nessa pedra fundamental, nessa pedra viva. Amém? Essa pedra que a Bíblia fala aqui, que Pedro fala, que está sendo usada numa construção. Que construção é essa, igreja? Que construção é essa que Jesus está falando que Ele quer me usar, que Ele quer usar você? Que construção é essa? Ele está vindo estabelecer um reino nessa terra, amém? Ele está vindo estabelecer o seu reino, eis que Ele vem. E Ele vem sem demora. E eu quero fazer parte disso que Ele está construindo, amém? Eu quero ser essa pedra, dessa construção daquilo que Ele está para fazer. Uma vez eu preguei aqui que eu faço uma oração para Deus e falo, Deus, se o Senhor for fazer alguma coisa nessa geração, me inclui. Deus, me inclui nas suas confusões, eu estou dentro. Mas não me deixa de fora, por favor, Deus, das suas confusões. Ou seja, Deus, se você estiver construindo alguma coisa, não me deixa de fora. Não importa o que vai ser, não importa qual é a construção, eu sei que tudo que o Senhor faz é bom. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, a gente vê que Deus vai fazendo as coisas, Ele fala, e Ele viu que isso era bom, e Ele viu que isso era bom, e Ele viu que isso era bom. Tudo aquilo que Deus faz é bom, amém? E por isso eu posso confiar nele, porque eu sei que eu não vou ser abalado, eu não vou ser envergonhado, amém? Versículo 7. Portanto, vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a Bíblia diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos o quê? Nós somos o quê? Não acabou de ler, igreja? Geração eleita. Repete comigo. Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. E nós fomos chamados para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Eu postei no Instagram esses dias uma pregação do menino aí, do Nicolas, e ele falava, se não for nós, vai ser quem? Se não for eu anunciar o Evangelho de Jesus, Ele que me tirou das trevas, vai ser quem? Quem vai anunciar Jesus para os seus amigos? Eu não conheço eles. Quem vai anunciar Jesus para a sua família? Quem vai anunciar Jesus no seu emprego? Se não for você, vai ser quem? Nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus. Nós fomos chamados para isso. Amém? A gente se aproxima de Deus, Deus está nos aproximando dEle, para que a gente seja parecido com Ele. E o nosso primeiro dever é anunciar que nós somos geração eleita, povo exclusivo de Deus. E proclamar que Ele vem. Amém? Se não for você, vai ser quem? Se não for você, vai ser quem? Se não for eu, para falar as coisas de Deus, vai ser quem? Se não for eu para anunciar a lei, a justiça e a vontade de Deus, vai ser quem? Eu criei, e para mim Ele é pedra angular. Para aqueles que não crerem, vai ser pedra de tropeço. Eu escolhi crer. E você escolheu o quê? Que você também escolha crer em Jesus e anunciar Ele. Porque se não for você para anunciar, vai ser quem? Amém? Glória a Deus. No versículo 10 ele fala, antes, vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstejam dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amém? Pedro aqui fala que agora com vocês como peregrinos, ou seja, nós não somos desse reino. Eu não sou do Bolsonaro, eu não sou do Lula. Eu sou de Jesus.
eu sou do reino de Cristo. Eu fui chamado para ser essa pedra angular. Eu fui chamado para ser pedra viva de Deus. Então, por causa do meu chamado, que Jesus me chamou, não é por causa que eu estou aqui em cima pregar, mas estou falando por causa do que Ele me chamou, da onde Ele me tirou e para onde Ele quer me levar. Por causa disso, eu preciso entender, primeiro, que eu sou peregrino, que essa vida é passageira. O que é 50, 60, 70, 80, 90 anos comparado à eternidade? A eternidade é 100 anos? A eternidade é 200 anos? É 500 anos? É 1000 anos? É 2000 anos? É 3000 anos? Quanto tempo é a eternidade? Não fomos chamados somente para um momento, igreja, nós fomos chamados para a eternidade. Glória a Deus. Então, por isso a gente precisa lutar contra essas vontades da nossa carne que lutam contra a alma. A nossa carne ela tem dois tipos de vontade. As vontades normais, vontade de comer, vontade de dormir. Essas são vontades da sua carne que não tem problema nenhum. Mas existem vontades da nossa carne que guerreiam contra a nossa alma. São vontades da nossa carne que quer levar a nossa alma para o inferno. E são essas vontades, seja a vontade da prostituição, do roubo, da mentira, da calúnia. Essas vontades que guerreiam contra a nossa alma, a gente tem que lutar por ela, tem que lutar contra ela. Amém? Glória a Deus. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo eles, os que os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia da intervenção dele. Amém? Não tem como a gente ser cristãos separados do mundo. Uma vez eu vi uma pessoa pregando sobre o pecado da santidade. Até parece meio paradoxo, né? Mas é aquelas pessoas que ela se vê tão santa, mas tão santa que ela não consegue mais habitar no meio das pessoas. Ela é santa demais, ela vive agora no Monte Moriá. É ela, Deus, ela fala com Deus, é Deus, elas e os anjos e mais ninguém. Ela não consegue mais se relacionar com as pessoas. Sendo que Pedro está falando aqui, vocês habitam no meio dos pagãos. E no meio dos pagãos que nós temos que dar bom testemunho. É no meio dos pagãos que a gente vai mostrar que nós somos pedra viva. A quem nós somos semelhantes? É no meio dos pagãos, é no meio das pessoas que não creem. Porque ser santo na igreja é fácil ser santo aqui na igreja. É fácil não usar droga aqui na igreja. É fácil. Agora, no meio dos pagãos é que Deus está falando, é aí que eu quero ver quem vocês são. É quando você está longe de todo mundo que é da sua igreja, quando você está longe do seu pastor, quando você está longe dessas pessoas, é aí que eu quero ver quem que você é. Quem é você no seu trabalho? É lá que você precisa dar o bom testemunho. Aqui está cheio de pessoas que creem em Jesus. Mas quem somos nós no meio daquelas pessoas que não creem nele? É aquelas que precisam que a gente seja essa pedra angular. Até para o momento em que eles forem te acusar. Eu lembro uma vez que eu estava num trabalho lá e a menina ficou louca comigo lá, começou a me xingar e tudo mais. Eu falei, hoje ela vai ver. Só que eu tinha comprado umas bíblias que ia chegar naquele dia. A Bíblia chegou ali no meu trabalho, né? Ela tinha manifestado com o Gifu Panda lá, me xingado por tudo lá, ela estava num dia não muito bom. E eu falei, é hoje que vai ser o dia dela. E aí, beleza, depois que uma parte do pessoal foi embora, aquelas bíblias chegou, eu falei para ela, aqui, eu comprei uma bíblia aqui, só para você. Ela ficou tipo, nossa, faz nem 2 horas que eu estava te xingando, você está aqui me dando uma bíblia. Eu falei, pô, o que você fala, deixa de falar, não importa. O que importa é que eu te amo em Cristo. E aquilo quebrou ela e a partir daquele dia se tornou uma ovelha. Glória a Deus. É no meio dessas pessoas que a gente precisa dar o bom testemunho de quem a gente se parece. É ali que a gente vai dar testemunho se somos peregrinos nessa terra ou se a gente está totalmente apegado a essa terra. Não, no meio das pessoas do meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, lá eu vou ser igual a eles porque eu preciso cuidar da minha imagem. O que as pessoas vão falar de mim se eu falar que eu sou cristão, se eu falar que eu estou me guardando, que isso e que aquilo? Quem que eu sou? Não, é lá que eu preciso testemunhar o poder e a verdade de Cristo. É lá que o reino precisa começar a se manifestar, porque é lá que Jesus quer te usar. Jesus quer te usar no seu trabalho, Jesus quer te usar na sua casa, Jesus quer te usar na sua escola, na sua faculdade. Lembro que uma vez eu vi um testemunho do menino que eu achei muito bacana, ele estava na faculdade falando, Jesus, me usa, me usa, me usa. Do nada manifestou um demônio, lá ficou todo mundo apavorado, ele falou, gente, calma, isso aqui é tranquilo, sai. Foi um demônio evangelista, vocês já viram isso? Um demônio evangelista.
manifestou ali o demônio ali, ele expulsou e foi uma ótima oportunidade para ele falar de Jesus. Talvez aconteçam situações no seu trabalho, na sua casa, na sua família, que é para você se levantar como... Não é para você ficar com medo e falar, ai, o que vai ser? Ai, aquela doença aqui. Não, é o momento de você se levantar e você profetizar o nome de Jesus. Amém? Às vezes a gente olha para situações difíceis da nossa vida e a gente começa a ficar com medo, sendo que talvez é aquele momento que é para a gente se levantar e falar, eis a hora de Jesus manifestar o seu poder e a sua graça. Uma vez os discípulos fizeram a pergunta mais idiota para Jesus. Eles viram um cara que nasceu cego e falou, Jesus, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou o pai dele? Se fosse Jesus, eu tinha mandado fogo cair no céu. Como que aquele cara vai pecar para nascer cego? Ele pecou aonde? Na barriga da mãe? Infeliz. Só que Jesus não é o Diego. E ele pegou e falou, não, nem ele, nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Ei, tem situações que você está passando na sua vida, não é para que você fique com medo, para que você fique gritando, apavorado. Não, não, não. É para que você entenda que é uma ótima oportunidade para Jesus manifestar a glória dele. Se na sua faculdade, na sua escola manifestar um demônio, você fala, eita Jesus, é isso que eu estava pedindo. Era isso que eu queria. Porque é através dessa situação, é através disso aqui que vai se manifestar a glória de Deus. É através disso que as pessoas vão entender que eu sou pedra viva nessa edificação de Deus. Que as pessoas vão entender que eu sou coluna na casa de Deus. Vão entender quem estava na campa, vão entender que eu sou ministro de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode pular para o capítulo 3, beleza? 3, 8, por favor. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente e sejam misericordiosos e humildes. Só lembrando aqui, o Espírito Santo me lembrou aqui de uma situação, né, quando a gente fala sobre situação que acontece na nossa vida, pena que meu primo Eli não estava aqui, que eu lembro que acho que já até testemunho isso aqui na igreja, que alguns anos atrás ele chegou na minha casa gritando, assim, apavorado, nossa avó morreu. Eu falei, cara, morreu na sua fé, cara, na minha não. Cara, eu estava doido aquele dia, porque se ele chega lá hoje em casa falando isso, eu ia ficar desesperado. Mas o Espírito Santo me usou naquele dia e eu falei, cara, morreu na sua fé, na minha fé não morreu. E é aí que eu falo que, às vezes, algumas situações acontecem na nossa vida que é para a gente entender. E, cara, é uma ótima oportunidade de a gente reunir a galera e falar, cara, olha Jesus operando. E naquele dia eu reuni a família e falei, cara, vamos orar aqui. Abri na passagem do rei Ezequias, que o rei Ezequias ele fica doente, o próprio Deus fala para ele que ele vai morrer. Eu falei, cara, só que Deus vira para Isaías, vai lá e fala para o rei isso. E a mensagem era, diz que eu vou acrescentar anos de vida para ele. Acrescentar significa que tinha acabado os dias de vida do rei Ezequias, amém? E Deus estava acrescentando 15 anos de vida. Amém? Ou seja, tinha acabado. Tinha tido uma sentença que tinha acabado, mas Deus estava acrescentando. E naquele dia eu falei, da mesma forma que Deus acrescentou anos de vida na vida do rei Ezequias, vai acrescentar na vida da minha avó. E hoje ela está bem, está até viajando. Glória a Deus. E situações que vai acontecer na sua vida para você, cara, falar, não, peraí, eu sou pedra viva de Deus. Não é para eu ficar desesperado ou ficar duvidando de Deus, falando, Deus, como é que você vai pegar água nesse poço? Como é que você vai fazer, Jesus? Cara, esquece como é que ele vai fazer. Eu tenho uma certeza de uma coisa, ele não vai fazer do seu jeito. Somos uma geração mimada que quer tudo do nosso jeito. Só que como não existe, Deus não tem filho mimado, esquece, Deus não vai levar ninguém mimado. Ele vai te tratar até você subir. E se você é daquele tipo de pessoa que as coisas têm que ser do seu jeito, fique tranquilo que ele vai fazer um monte de coisa do jeito que você não quer, para você começar a aprender que ele não tem filho mimado. Amém? Deus não tem filho mimado. E as coisas não precisam ser do seu jeito. Na verdade, elas nem vão ser. É uma das coisas que eu já guardei no meu coração. Eu já falei, Jesus, eu já sei, cara, as coisas não têm que ser do meu jeito, é do seu jeito. Amém. Eu só quero confiar. Glória a Deus. Quanto a mais tenha todos o mesmo modo de pensar. Eu já tenho alguns dias de evangelho e que coisa difícil. Que coisa difícil. É a gente viver em um ambiente de igreja onde as pessoas têm o mesmo modo de pensar. E por que é tão difícil? Se, entre aspas, a gente estaria buscando a mesma coisa. Quem quer ir para o reino de Jesus? Quem quer ser salvo? Quem quer receber os galardões e as promessas de Cristo? Quem quer ver Ele face a face? Quem quer ser transformado? Se estamos buscando a mesma coisa, por que é tão difícil a gente ter a mesma forma de pensar? Tiago 4, ele falaria por causa dos maus desejos. Ele fala assim, por que existe tanta guerra entre vocês? Por causa dos maus desejos que tem dentro do seu coração.
Por isso que Pedro fala aqui o seguinte, ele fala, cara, luta contra esses desejos do seu coração, esses desejos, esses maus desejos que lutam contra a alma. É o primeiro passo para que a gente viva num ambiente onde a gente tenha a mesma forma de pensar. E como que a gente vai pensar igual? Quando a gente começar a entender que a gente está buscando a mesma coisa, amém? Que existe mais coisa que nos une do que coisas que nos separam. Talvez você prefere um louvor de um jeito, outro prefere um louvor de outro, talvez outro prefere mais claro, outro mais escuro. Talvez existe coisas que em nós que somos diferentes. Somos pessoas, somos diferentes. Jesus não imprimiu todo mundo igual. Ele fez cada um do seu jeito. Mas existe mais coisa em nós que nos une do que nos separa. Mas você tem que pegar aquilo que é diferente daquela pessoa e falar, não fica a cara do Gus, porque, cara, não vou com a cara dele, cara. Não vou, cara, esse jeito dele aí, mano, me chamando de cachorro quando ele tá ali, não vou, já era, vou ficar separado. Sendo que existe mais coisa que nos une do que coisas que nos separam. Amém? Ele fala o seguinte, sejam compassivos e tenham amor fraternal. Quem aqui tem irmão? E quem aqui já brigou muito com o seu irmão? Por acaso você deixou de amar seu irmão? Mesmo você brigando, mesmo você tendo algum tipo de discordância, você continua amando ele. Porque você tem um amor fraternal. E por isso que Jesus fala, na igreja tem esse amor fraternal, ou seja, você vai ter brigas, você vai pensar diferente das pessoas que estão do seu lado. E amém por isso. A gente cresce justamente na diversidade, cada um pensando de um jeito diferente. É ruim quando todo mundo, às vezes é ruim quando todo mundo, não, é legal quando alguém pensa diferente, fala, pô, cara, isso é legal, você pensa diferente, vamos, assim a gente cresce. Amém? Mas assim a gente chega ao único pensamento que nós estamos buscando o reino de Deus. Nós estamos buscando Jesus, Maranata. Jesus vem nos buscar, vem nos transformar, vem manifestar o teu poder aqui. Amém? Glória a Deus. Sejam misericordiosos e humildes, versículo 9. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois foi para isso que vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Amém? Glória a Deus. É difícil, não é? Quando alguém fala alguma coisa que a gente não queria ouvir. Quando alguém nos insulta ou fala qualquer coisa, sobe o sangue, não é verdade? Dá aquele ódio, vontade de... Ai, Jesus, quem dera pudesse. Mas eu estava vindo dirigindo para cá e estava lembrando de um amigo meu da faculdade, que ele falou uma coisa que, cara, eu fiquei no ódio. E na hora que eu retribuí, o Espírito Santo falou, segura a onda. Segura aí seu pagode. E na mente eu comecei a interceder, orar pela vida dele. Eu falei, miserável, então eu vou te dar o troco agora. E comecei a interceder pela vida daquele menino. Depois de um tempo, depois que a gente se formou, ele falou, cara, visita lá a minha igreja. Eu falei, virou crente? Lembra aquele dia que aconteceu tal situação? Estava intercedendo pela sua vida, tal, não sei o que. Eu falei, cara, que legal, agora eu vou até casar com a filha do pastor. Eu falei, como é que Deus faz a obra. Cara, é nesses momentos que existe a grande oportunidade de você mostrar que você é diferente do mundo. É quando no seu trabalho alguém, cara, te insultar. É quando na sua casa acontecer alguma situação. Eis aí uma oportunidade de você mostrar que o evangelho que você tem ouvido aqui tem transformado você em alguém diferente. Porque se na primeira discussão na sua casa você manifestar o Kung Fu Panda lá, manifestar o Hulk dentro de você, isso mostra que a gente está parecido com quem? Com tudo menos com Cristo. Agora, se no meio da adversidade, no meio das lutas, no meio de tudo isso, você manifestar que você é alguém parecido com Cristo, essas mesmas que te acusavam, essas mesmas que brigavam com você, vão ser as mesmas pessoas que glorificarão e exaltarão o nome de Cristo. Amém? Glória a Deus. Porque nós fomos chamados para receber a herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam bem, buscam a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, vocês, se foram zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifique-se em Cristo, como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder qualquer pessoa que perder a razão da esperança que há em vocês. Eu sou daquele tipo de pessoa que eu fico louco para alguém falar de Jesus perto de mim. Às vezes quando eu estou em algum lugar, principalmente se não for um ambiente de igreja, eu fico louco para que chegue logo o assunto de Jesus. Eu fico doido, porque na hora que falar, eu falei agora. Ontem foi o aniversário de uma prima minha. Falei, vamos lá almoçar lá, vamos no restaurante. Falei, cara, boa.
Ela falou, não sei o que, Jesus. Eu falei, pronto, aqui agora vai virar igreja. E fiquei falando de Jesus o tempo todo. O tempo todo, de Gênesis ao plano da salvação ao ano milenar de Cristo. Estou nem aí. Aonde eu estiver, eu estou falando de Jesus. Oramos e fizemos de tudo. E a gente tem que estar disposto, igreja, a falar dele, seja onde for. Fui viajar um tempo atrás, estava lá sentado no meio do pessoal, e lá tinha um monte de gente que não eram cristã. A Camila falou Jesus, eu falei, pronto, já era, é o que eu precisava. Fiquei falando, baixou o Denis em mim e fiquei falando. Poucas. Até que ela falou, nossa, é legal ouvir de Deus das pessoas assim, que é crente, né? Falei, glória a Deus, menina. Se converte, aceita Jesus na sua vida. Em tempo e fora de tempo, igreja. Nós temos que essas pessoas que têm um anseio de falar de Jesus, amém? Se a nossa vida foi transformada, se nós somos tirados das trevas e estamos sendo levados para esse reino de luz, vai ter que ter essa vontade dentro de você. Se não existe dentro de você essa vontade de falar do reino, é porque talvez você não está indo para lá. Se dentro de você não existe a vontade de falar do reino, talvez você está indo para todo lugar, menos para o reino de Deus. Tem que existir esse desejo. E eu não estou falando que você tem que ter o desejo de estar aqui em cima pregando, não. Que os pregadores que eu acho mais lindos é aqueles que estão na rua, aqueles que estão em casa. Eu sempre falo para o Diego que eu admiro ele, cara. Você fala oi do lado dele, ele passa 3 horas falando também de Jesus, cara. Não sei onde ele arruma tanto assunto um atrás do outro, sem respirar. Não respira, Jesus, 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 Jesus. Glória a Deus, cara. Cadê os evangelistas dessa geração, amém? Nós somos chamados para isso. Glória a Deus. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados com as suas calúnias. Então você não precisa forçar o evangelho dentro de ninguém. Você fala, você vai crer. Eu falo porque eu, quando era novo convertido, assim que eu me converti, era meio assim, cara, você tem que crer, porque você tem que crer, que você tem que crer, que você tem que crer. Nem entendia direito o evangelho, falava um monte de coisa errada, inventava versículo bíblico e tinha que colocar na mente das pessoas Jesus. Tem que crer, já era, cara, não tá nem aí. Aí depois com o tempo a gente entende que a gente é com mansidão, com tranquilidade. Amém? Se você tem um pequeno recipiente e você tem uma caixa d'água, você nunca vai conseguir pegar uma caixa d'água e virar de vez e encher um pequeno recipiente. Aos poucos, sem pressa, com mansidão, com calma. Amém? Aos poucos. Com mansidão e com amor você vai conseguir ganhar sua família para Jesus, seus amigos para Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode pular para o versículo 4, beleza? Capítulo 4. Pode ser do versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os mais desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam a libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles da mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Será para pensar que a galera do mundo não entende muitos dos nossos valores cristãos? Ele não entende por que um jovem quer se guardar para o casamento. Você acha, não, mas não vai dar certo então no casamento. Eu vi esses dias, não, então no casamento não vai dar certo. Né? Aí uma pessoa pegou e respondeu, mas não tem um monte de casamento que as pessoas fazem relação sexual antes e termina? Então isso não é parâmetro, as pessoas não entendem. Né? E sempre que eu estou principalmente sentado em rodas falando de Jesus, eu sempre tenho uma forma de falar que eu não quero impor para as pessoas a minha forma de pensar. Eu sempre gosto de fazer com que as pessoas reflitam sobre o Evangelho. E pense, porque toda a lei de Deus e tudo aquilo que Deus nos pede, nos ordena, existe um motivo, existe um propósito. Amém? Se todo mundo fosse homossexual, existia a próxima geração? Existe uma razão para tudo aquilo que Deus nos ordena, para tudo aquilo que Ele nos pede. Igual eu falava com o pessoal outro dia, eu falei, ei, você sabe por que Deus, Ele, de certa forma, não que Ele ordenou e não que Ele queria, mas por que durante um tempo, Ele permitiu que o homem casasse com mais mulheres lá no passado? Porque Deus era machista?
Cara, você sabia que na verdade aquilo era para proteger a mulher? Eu estava falando isso para o pessoal outra vez. Naquela época, uma mulher que ela não tinha um casamento, primeiro, ela não tinha como se sustentar naquela época. Ela não tinha como, era perigoso para ela ser solteira naquela época e não ter alguém que provesse para ela comida. Então Deus, durante um tempo, Ele permitiu, não que Ele aceitasse, não que Ele quisesse aquilo, mas por causa daquela época, Ele permitiu durante um tempo. Tudo que Deus permite, tudo aquilo que Ele faz, tudo existe um propósito. Amém? E a gente tem que ter paciência para explicar isso para as pessoas. Elas não vão entender a sua santidade. Não, mas por que você não pega um dinheirinho ali? Não, por que você não mente? Por que você não isso, você não aquilo? Não, mas por que você não contou aquela mentira? Você sairia bem. Não, cara, a gente tem que contar a verdade mesmo que a gente se dê mal. Esses dias eu no trabalho, tinha uma situação lá, eu falei, cara, se eu mentisse ia dar escapada. Eu falei, não, foi eu mesmo. Independentemente das consequências, a gente tem que viver santidade, amém? E estar disposto a falar para o mundo, cara, mas por que você santifica? Cara, eu me santifico porque, cara, eu amo me santificar. É a minha entrega para Jesus. É porque cada vez que eu me santifico, eu entendo que eu estou me parecendo mais com aquele que eu tenho buscado a me aproximar todos os dias, com a minha pedra viva. Porque Ele tem me chamado para ser sacerdócio real, porque Ele está construindo algo. E para eu fazer parte dessa construção, eu preciso me abster dessas coisas. Amém? Contudo, eles não terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo a Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alerta e se dediquem à oração. Amém? O fim de todas as coisas está próximo. Isso me dá muita alegria. O fim de todas as coisas está próximo quer dizer que em breve Ele vem, amém? E Ele fala, por isso sejam criteriosos. Ou seja, para de perder tempo. E também para de complicar as coisas. Eu não vou lembrar agora onde Eclesiastes que está, mas em Eclesiastes, Salomão ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que, eu não vou lembrar exatamente como está escrito, mas fala que a vida ela não é tão complicada, é a gente quem complica. Ele fala, Deus fez simples todas as coisas e nós complicamos tudo. Se eu não me engano, isso vai estar na nova tradução da linguagem de hoje, lá em Eclesiastes. Deus fez simples todas as coisas, mas nós que complicamos. Nós complicamos demais, e é tão nítido ver isso nas pessoas, né? Situações que, se você for parar para ver de fora, cara, é tão simples, mas por que você está complicando? Por que você está fazendo uma tempestade em um copo d'água? Por que você complica tanto a sua vida? Por que você complica tantas coisas à sua volta? Cara, o final de todas as coisas está próximo, Jesus em breve vem, amém? Então por que a gente fica perdendo tanto tempo com discussões, com brigas, com ódio, com rancor, com mágoa? Cara, imagina Jesus volta no dia que você está com o coração pesado de ódio e de rancor. Imagina. Você fala, caramba, fiquei. Por quê? Porque eu estou odiando aquele miserável. Não vale a pena, igreja. O fim de todas as coisas está próximo. Amém? Eu não sei se isso deixa você feliz ou deixa você triste. Que o fim de que todas as coisas está próximo. Para mim, me deixa muito feliz, porque eu sei que aquilo que vai vir é muito melhor do que aquilo que já passou. Eu sei que tudo aquilo que eu vivi no Evangelho até o dia de hoje é somente um espelho embaçado comparado com aquilo que eu ainda vou viver. Principalmente depois que acabar todas essas coisas e Ele fizer tudo novo. Amém? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu de servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus que é em múltiplas formas. Amém? A Débora começou falando aqui sobre os dons de Deus, né, dons que Deus tem nos dado. E às vezes algumas pessoas falam, Diego, mas eu não sei meu dom, eu não sei para que eu fui chamado, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Cara, existe tanta coisa no reino de Deus para a gente fazer, e você fica se pegando, eu não tenho um dom que o outro tem, e você fica se olhando e se comparando, sendo que tem tantas as coisas para a gente fazer. Eu sempre falo que o seu pouco é muito para alguém.
Aí você fala, não, só tem um pão, tem alguém que não tem nenhum. Então se você dividir metade do seu pão e dar para alguém que precisa, cara, você exerceu o seu dom muito melhor do que eu passar 3 dias aqui pregando. Se você exercer o amor, se você exercer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, se você começar a testemunhar aquilo que Ele tem feito na sua vida para as pessoas da sua casa, você já está exercendo o dom que Ele tem te dado. Você não precisa sair aí falando em línguas, e metendo a mão na cabeça das pessoas e orando para que você tenha seu dom despertado. Mas a partir do momento que você se preocupa em se aproximar dEle e falar do amor dEle para as pessoas, independentemente se você sabe, cara. A pessoa que eu mais gosto falando de Jesus é o novo convertido. É o que eu mais gosto. Porque ele não sabe da Bíblia, ele não sabe de nada, ele só está no primeiro amor e ele só quer falar de Jesus. Então você não precisa saber de tudo de Bíblia. Isso não é desculpa para você não ler não, amém? Aí fala, não, o Diego falou que não precisa saber tudo de Bíblia, então não vou ler, não vou estudar e não vou vir no estudo do Denis. Não tem nada a ver. Eu estou falando que você não precisa ter toda uma bagagem teológica para falar de Jesus para alguém. A melhor Bíblia para você dar para alguém é o testemunho da sua vida, cara. O que Deus tem feito na sua vida é a melhor Bíblia que pode ter. O bom testemunho. Lembro uma vez que eu fiquei muito feliz. Eu trabalhava num lugar e era de um outro ministério. E uma pessoa que trabalhava comigo, ela estava na Caixa Econômica. E alguém começou a falar mal do ministério que eu fazia parte. Aí essa menina que trabalhava comigo, ela católica virou, peraí, você pode falar de todo mundo, mas não vai falar que os membros de lá é assim não, porque eu conheço um que é diferente. Ela nem era da mesma igreja que eu, igreja. Mas por causa do testemunho que ela viu na minha vida, ela se levantou e falou, ei, peraí, fala direito. Por causa que ela tinha uma Bíblia chamada Minha Vida que tocou na vida dela. Talvez as pessoas estão falando mal do Evangelho por causa do Evangelho que tem visto na nossa vida. Aí por isso que eles estão falando, eu vou em igreja evangélica não vou em igreja nisso, isso, aquilo não, por causa do Evangelho que a gente tem mostrado para eles. O defeito não está na Bíblia. O defeito está em nós. Ou estava em nós, porque a gente vai sair daqui diferente, amém? Porque a gente vai saindo daqui entendendo que nós estamos sendo transformados nessa pedra viva. E que as pessoas olharão para a nossa vida e verão os capítulos mais lindos escritos na Bíblia. Na Bíblia é chamado Só a Vida, amém? Uma página nova da Bíblia é escrita cada dia na sua vida. Cada dia. Amém? E ela vai ser a melhor de todas para que as pessoas que estão do seu lado vejam. Glória a Deus.